Olá, estamos aqui hoje mais uma vez com Letras e Livros na TV Cidade Livre, o canal comunitário de Brasília, iniciando o ano de 2016, um ano que com certeza dará continuidade à luta em defesa de um mundo melhor, de uma sociedade mais justa. E com certeza a arte, a poesia são instrumentos para a conquista, a construção e a efetivação desse mundo. Letras e Livros sempre traz autores, pensadores, pessoas que contribuem para a construção desse mundo, para pessoas que com a arte ajudam a tornar o mundo mais leve, na perspectiva de uma relação mais fraterna e solidária. Nós estamos hoje com um poeta e contista, Glauber Ferreira. O Glauber é mineiro e vive em Brasília desde a infância. Ele atua na Polícia Civil, mas na realidade é um poeta também. A gente se conhece há muitos anos das noites, dos saraus da cidade. Seja bem-vindo à TV Cidade Livre, ao Letras e Livros. Glauber. Obrigado aí, Pedro, pelo espaço. O Glauber, como é, Glauber, que começou a tua atividade literária? Você produz há muito tempo, você já participou de mais de 20 coletâneas, você já foi premiado algumas vezes. Como que você iniciou a tua produção literária? Eu comecei a escrever mesmo aos 18 anos, comecei a escrever contos. Mas eram contos muito pequenos, né? Eram quase anedotas. Mas eu fui exercitando, fui publicando em jornaizinhos da faculdade, né? Eu entrei no CEUB com 19 anos e esses contos foram se tornando mais densos, né? Digamos assim. Mais tarde eu comecei a fazer poesia também. E assim, a pessoa que escreve ou que exerce algum tipo de arte, ela quer divulgar a sua obra, né? Ela quer se mostrar. Então comecei a participar de antologias, participar de concursos, às vezes ganhava, às vezes não. E aí nos 10 anos seguintes aí eu comecei a publicar em algumas antologias e também em jornais, ou lá de Minas ou aqui de Brasília mesmo. Você é de Varginha? Eu sou de Varginha. E você chegou em Brasília, né, garoto, que idade? Eu cheguei com 9 anos. Né, meu pai é militar, veio transferido, a gente se mudou antes para o Paraná e com 9 anos aí ele veio transferido para cá. Ele é do Exército? Aí já se aposentou, né, entrou para a reserva, mas aí os filhos já eram todos adultos, já estavam na faculdade, aí ficamos por aqui mesmo. Você fez que curso? Psicologia. E você, família, o teu pai é militar, você é um autor de contos, psicólogo, trabalhando atualmente na polícia. Como é que essa salada aí, psicologia, polícia, você utiliza a tua profissão no teu cotidiano? Não, assim, a psicologia, eu trabalhei muito tempo como psicólogo mesmo, no sistema penitenciário. Eu fazia avaliações psicológicas com os presos, né, que chegavam lá, a mando do juiz, né, para orientar o juiz sobre algum tipo de atividade para ser feita, né, com aquela pessoa. Como agente mesmo, eu estou há 6 meses, trabalhando nessa parte mais de guarda mesmo, né? Quando a pessoa é presa no DF, ela presta depoimento na delegacia e depois é transferida para o DPE, e de lá que vai para o sistema penitenciário. Então eu fico mais nessa parte da guarda mesmo. Período da prisão provisória ali? Não, às vezes é 3, 4 dias só, é só um lugar de passagem. Certo. Até porque o lugar é muito pequeno, né? Hoje lá cabem 120 presos, talvez. Então não tem como toda hora tá chegando gente, né? Tem que botar para o sistema penitenciário. E como psicólogo, como um agente policial, convivendo com 120 pessoas no dia a dia, fora os que circulam, que se tornam milhares. Você tem uma fonte inesgotável de informações, de personalidades, de histórias, é isso? Verdade. Porque você conversa com as pessoas, você convive, né? Tem os presos de pensão alimentícia, né? Que tem uma convivência maior com a gente, porque eles trabalham, né? Tem uma cantinazinha lá, eles servem os outros presos, né? Então, assim, a gente acaba conversando bastante. E aí você acaba conhecendo vários tipos de histórias, né? Vários tipos de origens. E você está lançando o teu primeiro livro, Mosaicos, livro unicamente de tua autoria, porque Você já participou de diversas coletâneas.
a produção destes mini-contos que compõem, que integram Mosaicos, essa base de informação, de subsídios que você tem, que são os presos, contribuiu para este livro? Contribuiu com algumas histórias, né? Mas também noticiário, coisas pessoais também, né, contribuíram. E foi assim, como são vários tipos de texto, eu falo de circo, falo de natureza, né? Então, assim, foram várias fontes, né, de inspiração. Assim, não apenas o trabalho, né? Mas você começou com contos, fez poemas, agora retornou aos contos. Aí voltei para os contos. Você ainda continua participando dos saraus que acontecem na cidade? Participo de alguns. O Tribo das Artes, eventualmente eu participo. Eu costumo ir mais agora em lançamento de livro, né? E falta de tempo, às vezes a questão do trabalho também, né? Às vezes a agenda não dá, né? Mas eu gosto muito de ir nos saraus. Mas o Mosaicos, como é que você construiu ele? Esse teu primeiro livro, ele foi resultado da formação ao longo dos anos? Ou foi apenas em um momento que você resolveu produzi-lo? Ou foi coletando materiais até chegar à sua finalização? Olha, até os 40, eu tenho 42 anos, até os 40 eu fui escrevendo, arquivando no computador, né? Mas sem muita organização. Com uns 40 anos, aí eu cheguei à conclusão de que tinha que publicar alguma coisa minha, né? Eu senti essa necessidade de publicar algo só meu. E aí eu comecei a organizar melhor esse material. E aí eu organizei esses mini-contos, aí tinha alguns que eu não considerava bons, tinha outros que eu considerava melhores, né? Aí, na época, acho que eu tinha só 10 mini-contos que eu considerava publicáveis, né? E aí eu comecei a escrever outros, né? A prestar atenção mais nas pessoas, nas coisas, né? E começar a escrever mesmo. E aí esse processo todo de organizar esses contos, esses mini-contos, durou mais ou menos 4 meses. Então, 4 meses você produziu Mosaicos? Foi. Reunindo uns 10 que já possuíam, e ao todo são 93 mini-contos. Então foram 83 que foram feitos no período de 4 meses. Gabriel Garcia Marques tem um livro chamado Cheiro de Goiaba, que ele escreveu logo no início da sua história, da sua atividade literária, e que ele relata que para ele concluir um trabalho, ele revisa pelo menos 10 vezes. Você tem esse cuidado também ou não? Sim, eu não tenho a formação de letras, né, para revisar gramaticalmente. Mas a história em si eu leio muitas vezes. A ponto de, às vezes, eu nem achar que já tá assim... Eu leio tanto que não tem impacto para mim mais, né? Então, de repente, eu acho que a história não está muito boa. Às vezes eu mostro para outras pessoas também, para ver a opinião delas, né? Mas eu leio muitas vezes antes de publicar. E a elaboração, a produção, você faz no trabalho, em casa? Como é que você... Porque você, em 4 meses, produziu aproximadamente 80... Foi. Alguns, 80 e poucos mini-contos. Ou seja, uma produção grande. Foi no trabalho? Ou foi no horário de folga? Como é que foi isso? Assim, quando surgiu alguma inspiração, se eu estivesse em casa, eu digitava em casa mesmo. Ou então escrevo no papel. E se eu tivesse um trabalho, tem o bloco de notas no próprio celular, né? Então, anotava ali rapidinho, quando chegasse em casa, eu desenvolvia a ideia. E às vezes eram 2, 3 por dia. Tem um mini-conto aqui que eu vou ler, que chamou... Todos são excelentes, né, obviamente. Mas outros a gente vai tratar também. Mas entrou na reunião do AA. Pela primeira vez em meses, não se sentiu anônimo. É uma história que eu gosto muito. Uma historieta, né? Ou seja, ele foi para a reunião dos anônimos, mas pela primeira vez ele se sentiu identificado, reconhecido. Justamente. A ideia Como é que é essa história aqui, essa produção disso aqui? Olha, eu não lembro exatamente como surgiu, né? Talvez eu tenha visto alguma placa de AA na rua, aí eu associei com anônimo, né? Mas é uma história que eu gosto bastante. Justamente porque ela tem
a pessoa pode imaginar o que aconteceu depois, né? Se ele conseguiu realmente se identificar com aquelas pessoas, se ele conseguiu sair do alcoolismo, né? Não é uma história fechada. Tem um outro aqui também que vale a pena. Pit Boy. Tinha braços de leão, tórax de touro, garras de águia, sangue de fera. Só lhe faltava um coração de gente. Esse aí, tem muitos pit boys em Brasília, né? De vez em quando a gente fica sabendo. O caso mais famoso é aquele Marco Antônio Velasco, né? E que me marcou muito porque eu tinha mais ou menos a idade dele, né? E poderia ter sido vítima também. E aí, de vez em quando, tem esses casos de pessoas, de rapazes agredindo outros, né? Por qualquer motivo, sem motivo, né? Na verdade. E aí surgiu essa historinha aí. O teu trabalho literário, Grauber, ele tem alguma perspectiva no sentido de influir? Porque nós vivemos uma sociedade cheia de pit boys, né? E cheia de pessoas tentando se encontrar nos aás da vida, seja de que tipo de droga. O consumo é uma grande droga que predomina no mundo todo e que Brasília, por ser a cidade com a renda per capita mais alta do Brasil, o consumo aqui é exacerbado ao extremo. O teu trabalho, além de... ele vai de encontro a essa realidade apenas no sentido de tentar transformá-la em arte ou também no sentido de utilizar a arte para transformá-la? Eu penso assim, que o leitor, a pessoa que lê, né, essas histórias, se ela já refletir um pouco, né, eu acho que já é um bom caminho. Porque para a pessoa mudar, eu acho que ela precisa de... É um processo de reeducação que às vezes não é curto. Então, ela lendo uma coisa aqui, conversando com outra pessoa ali, eu acho que com o tempo dá para as pessoas evoluírem, né? Acho que a arte contribui muito para isso. Você começou com contos tradicionais. Foi a poesia e agora está produzindo mini-contos. Este, por exemplo, do AA, são apenas 2 períodos, curtos períodos, né? Qual a diferença, como é que se caracteriza, de fato, o mini-conto? O mini-conto, ele não é simplesmente um conto pequeno, né? Ele assim, por exemplo, o conto ele é uma história fechada, né? E o mini-conto não. O mini-conto ele permite vários tipos de interpretação. Então, por exemplo, esse do AA, a pessoa que lê, ela pode ficar imaginando depois o que aconteceu com o personagem, né? Porque não é falado. E também imaginar quem é o personagem, né? Como é que ele chegou ali, por que ele começou a beber. Então, assim, o mini-conto ele permite uma interpretação maior do leitor, né? Cada um pode imaginar alguma coisa. E também tem a ver com o tamanho, obviamente. Tem a ver com o tamanho também. Voltando a essa questão dos pit boys, no dia, se eu não me engano, 30 de dezembro, em Santa Catarina, uma criança indígena de 2 anos foi degolada de uma maneira covarde, brutal, e foi noticiado, mas não ocorreu aquela comoção como a gente costuma ver quando ocorre, por exemplo, um crime praticado por um menino negro lá na Lagoa Rodrigo de Freitas, ou um crime em que a vítima é um branco, ou um filho de rico, ou mesmo alguém da alta burguesia. Você acompanhou esse caso do assassinato dessa criança? Você está sabendo, né? Eu estou sabendo, se não me engano, por uma postagem sua no Facebook. Eu não cheguei a ver no noticiário. Pois é. Essa falta de sensibilidade, ou seja, uma pessoa degolar sem motivos, até dizem que ele era um doente mental, mas na realidade tudo leva a crer que foi preconceito, mas não há devida divulgação. Essa forma que a grande imprensa age quando direciona e manipula o sentimento, ela causa grande prejuízo, você como psicólogo, como um autor, como um poeta, como um escritor, ela causa um grande dano nas nossas relações humanas, sociais? Causa no sentido de as pessoas têm direito de saber o que aconteceu, né?
Então, por exemplo, a criança morreu, mas os pais dela estão vivos, né? Então, eles têm direito à fala, a gente tem direito de saber a história deles, né? E isso não é difícil você conseguir, né? Aconteceu no interior, né? Não foi né? Eu não vi nem o rosto dos pais dela ainda. É uma manipulação muito grande, né? Por isso a TV comunitária de Brasília, a TV Cidade Livre, tem um papel importante por permitir com que as vozes que vão na contracorrente do grande capital e da grande mídia que serve ao consumo e ao individualismo tenham vez e voz, né? E oportunidade de se manifestar. Então nós, da TV, somos solidários aos povos indígenas, à família dessa criança que foi assassinada em Santa Catarina. E você, Glauber, poderia pegar um texto dos teus livros, fazer uma leitura para nós de um texto que você acha que tem a ver com este momento que a gente vive, um mini conto que reproduza essa falta de sensibilidade que a gente está vivendo, ou não, mas livremente. Faz uma leitura para nós. Vou procurar aqui. Porque é importantíssimo a gente entender que a arte, ela tem historicamente, ou ela pode servir à alienação, à omissão, à formação de pessoas cada vez mais insensíveis, ou tornar as pessoas mais sensíveis, mais humanas, mais justas, mais fraternas, né? Então, e essa é a nossa finalidade. Nós estamos aqui para isso, iniciamos há dias um novo ano e que nosso papel é fundamental. Tem uma historinha que está bem no início, não sei se você chegou a ver, chama Roma Antiga. Vi. Uma família de cristãos se esconde do imperador Nero e das perseguições que jogavam seus pares nas arenas a tentar acabar com o diferente, divertir a plateia e matar a fome dos felinos. Mãe, será que no futuro as pessoas vão perseguir as outras por serem diferentes? Não, meu filho, com certeza as pessoas aprenderão a se respeitar. Pode ser que esse diálogo tenha acontecido na época, né? E naquela época foram os cristãos perseguidos, depois foram os judeus, depois foram os escravos, né, os negros da África. Hoje em dia são várias minorias, né? Então, assim, é uma coisa que a humanidade ainda não evoluiu, né? E você acha que nós estamos retornando à Roma Antiga? Eu acho que nós nem saímos da Roma Antiga. Assim, a tecnologia, lógico que foi aprimorada, a questão do nível de vida, né? Mas eu acho que o ser humano com outro ser humano ainda não evoluiu o suficiente para a gente sair disso. A política, que em tese é um instrumento que permite com que a sociedade dialogue e conviva e construa uma relação mais fraterna. Você acha que ela ainda poderá servir a isto? A melhorar? Essa relação humana, a construir uma sociedade melhor? Uma relação mais justa e mais fraterna? Eu acho que a gente só consegue isso através da política, né? Mas tem que ter as pessoas certas, né? E agora, por que as pessoas certas não estão lá? De repente, por causa do capital mesmo, né? Porque elas não têm o dinheiro para fazer uma campanha, né? Para mudar alguma coisa. Mas eu acho que é através da política que a gente consegue mudar as coisas, né? Como explicar, por exemplo, Glauber, eu tenho minha posição, né? Mas em pleno século XXI, existir gente no Brasil que defende a volta da ditadura, que chegaram a dizer numa postagem no Facebook aí recentemente que a ditadura errou em não ter assassinado tantos, que era para ter matado mais, por isso precisa voltar. Como se explica, tanto no campo histórico, político, psicológico e até da literatura, a gente vivenciar isso? É de fato que ainda existe Roma Antiga ou o que seria? Pois é, eu era criança na época do regime militar, então eu só lembro do Figueiredo para frente, né? Mas assim, eu não sei como era a violência na época, a questão da saúde. Existiam problemas, mas de repente esses problemas não eram divulgados, então as pessoas achavam que estava tudo bem, né? Então, de repente, por isso que algumas querem que volte aquilo, né? Mas sem saber que o problema já existia, mas não era divulgado, né? Pode ser uma fantasia das pessoas, né? É porque nós tivemos, segundo
Existem alguns projetos. Existe um da Arquidiocese de São Paulo, que foi o primeiro, que chama-se Brasil Nunca Mais, que aponta alguns milhares de presos, exilados e perseguidos, e aproximadamente 430, se eu não estou enganado, assassinados ou desaparecidos durante o governo militar. Mais recentemente, a Comissão Nacional da Verdade, depois de anos de trabalho, mostrou que o número de mortos vai muito mais além, porque estão no interior do Brasil, até os povos indígenas mesmo, na região amazônica, muitos foram mortos pelos militares no período da guerrilha do Araguaia. Além do que já se sabia, além de que uma conversa como essa recentemente está passando um filme aí do Chico Buarque de Holanda que ele mostra a censura das músicas dele, que é algo cômico, o nível de reação da direita, dos militares, em não permitir que a cultura fosse um instrumento em defesa da liberdade e para denunciar aquele momento que a gente vivia. Então, essas informações, você não teve conhecimento desses fatos históricos? Não, sim, eu tive conhecimento, né? Mas não vivenciei, né? Eu era criança, então eu fiquei sabendo na época dos estudos mesmo, né? Através da leitura. Porque eu sou de 73, né? Então, quando o Collor foi eleito, bom, eu já era adolescente, né? Mas aí entrou o Sarney antes, né? Que já foi eleição direta. Que a ditadura já tinha acabado, né? O Sarney foi indireta ainda, foi do colégio eleitoral, a primeira direta foi do Collor, mas nós estamos saindo da literatura e indo para a história, né? Porque em 1954, quando Getúlio Vargas se suicidou, o motivo foi o mesmo que usam hoje contra a atual presidente, Dilma Rousseff. Em 1964, o motivo foi o mesmo que utilizam também hoje. E tanto 54 como 64 foram os mesmos que hoje ainda insistem em voltar ao governo, utilizando mentiras e manipulando a população. É assustador, por exemplo, observar em 70, Copa do México, o Brasil festejando o tricampeonato lá, mundial de futebol, e aqui as pessoas sendo torturadas e mortas dentro das prisões. A imprensa cumpre novamente esse papel hoje no sentido de manipular os fatos? De esconder, né? De mostrar aquilo que interessa para eles, né? Então aconteceu o tricampeonato no México e isso foi super valorizado, né? Mas as coisas que aconteciam corriqueiramente no Brasil não era divulgado. Glauber, Roma Antiga, nós vivemos ainda nela, então? Eu acho que vivemos. Por quê? Por causa da questão do preconceito, né, da violência, né? Assim, os personagens mudam, né? As minorias mudam, mas os atos continuam os mesmos, né? E você circula a escola, você falou que vai nos lançamentos de livros, né? Nesses lançamentos que você tem ido, vocês têm realizado saraus, como é que tem sido a tua atividade literária, além das coletâneas que você participou do lançamento de Mosaicos, você tem ido em saraus? Eu fui no lançamento agora da Noélia, né? E teve um sarau na loja do Joãozinho, da Vila Planalto, que a gente foi. E, assim, é muito espaço, né, que eu tenho ido. Mas eu gosto muito, né, de interagir com as pessoas. Você acha que Brasília hoje vive uma efervescência literária, poética, com diversos saraus? Como é que você vê o momento cultural do Distrito Federal? Por exemplo, o governo do DF está fechando os bares. Você teve música ao vivo, ou tocou um violão embaixo do prédio, a polícia vai lá e prende. E, por outro lado, os artistas realizando saraus. Como é que se explica isso? Eu acho assim, quando eu era adolescente, eu lembro que eu só conhecia 2 escritores em Brasília, o Ber e o Luiz Turiba, né? Hoje em dia são dezenas, né? São vários, né? E isso de escritores, né? Sem contar os músicos, os atores. Eu acho que há uma grande efervescência cultural, sim. Em Brasília, as pessoas têm necessidade de falar, de mostrar a sua arte,
Mas realmente está tendo esse contraponto com o governo, né? E já não é de hoje, né? Já tem mais de 10 anos. Principalmente os músicos, né? Tem esse problema com a lei do silêncio. Eu não sei, talvez os bares lidarem melhor com a acústica, alguma coisa assim, porque você não pode... Um bar, além de ser um bar, ele é uma fonte de renda para as pessoas, né? Tem pessoas trabalhando ali. Então, quer dizer, você vai aumentar o desemprego por causa do barulho, né? Não tem muito sentido hoje em dia. Então, acho que tem que ter um diálogo, né, entre o governo, entre as pessoas que moram ali perto do bar, entre o próprio bar, para tentar resolver o problema sem precisar fechar. Brasília tem a maior renda per capita, tem uma quantidade enorme de artistas em todas as áreas. Você acha, mesmo assim, uma cidade conservadora ou uma cidade progressista? Parece que há um choque, né, entre esses dois lados, né? Eu diria que se fosse um jogo de futebol, estaria empatado, né? Eu acho que são duas forças muito fortes, bem antagônicas. E o que simboliza hoje, na tua opinião, esse conservadorismo? Eu acho que a própria, essa questão da lei do silêncio é um símbolo mesmo disso, né? De você não poder se expressar. E esse lado progressista, o que seria? Aí são os saraus, as festas, né, que tem por aí, com vários artistas, né? Eu acho que é um ponto positivo. Glauber, você vai lançar Sim. Mosaicos. Quando será o lançamento? Vai ser no dia 17 de fevereiro, depois do Carnaval, à noitinha, lá no... Pode falar o nome? Por favor. Lá no local, Isso. dia, hora. Matinica Café, da 303 Norte, dia 17 de fevereiro, quarta-feira, a partir das 18 horas já estarei por lá. Então, você ainda não lançou Mosaicos, fará Não. o lançamento no dia 17 Isso, de 17 de fevereiro. fevereiro. Porque janeiro é um mês ruim para esse tipo de evento, né? Tem muita gente viajando, as dívidas do ano novo, né? Então, o carnaval também muita gente viaja, então acho que 17 de fevereiro é uma boa data. O livro ainda não está à venda? Não. Somente estará após o lançamento? Ele está à venda no site da Penalux, que é a editora. Como é que as pessoas, caso alguém tenha interesse, pode conseguir? É só entrar no site editorapenalux.com.br/loja. Faz um cadastro, né, e adquire o livro. Para quem mora em Brasília não vale a pena porque tem um frete, né? Mas para quem mora fora de Brasília, acho que vale a pena, sim. E como você tem um site, qual é o teu site para as pessoas te conhecerem mais, visitar lá, conhecer teu trabalho? Eu tenho um perfil no Facebook, né, Glauber Vieira Ferreira, e tem um blog também, prosaseviagens.blogspot.com. Além de literatura, eu gosto muito de viajar, né, de fotografia também. Então é um blog onde eu coloco algumas fotografias de viagem e posto contos, poesias. E você costuma viajar muito mesmo? Eu viajo muito para perto, né? Pirenópolis, Goiás, Minas, né? Minha família é de Minas, vou muito para lá. Mas algumas vezes eu faço viagens mais longas também. Ô Glauber, nós vamos encerrar nosso programa. Deixa o teu e-mail, teu contato, por favor. glaubervieira2004@yahoo.com.br. Te agradece a tua vinda aqui. Obrigado a todos vocês da TV, que nos assistem. Continue conosco na TV Cidade Livre, o canal comunitário em defesa da vida. Obrigado, Glauber, obrigado a todos. Obrigado. Continue conosco.